Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai ver um pouco da extrema volatilidade que o mercado está enfrentando, vamos ver os desdobramentos disso e também alguns sinais de alerta que estão aparecendo aqui on-chain. Nada que a gente precise se preocupar muito, mas sim coisas que a gente precisa ficar de olho. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também confere aqui na nossa descrição, nós lançamos o nosso curso recentemente, tem um cupom de desconto para vocês e também o nosso clube de membros que será totalmente reformulado na próxima semana. Todos os links aqui na descrição, mas vamos direto pro vídeo. Mas não tem como eu começar esse vídeo sem falar de outro assunto, um assunto muito triste, que todos já sabem em relação aos conflitos da Europa. Realmente é muito triste que a gente esteja vivendo isso em pleno 2022. Realmente é uma coisa que não tem muito o que falar a não ser lamentar profundamente por todos os acontecimentos e falar que é óbvio que isso afeta todos os mercados de renda variável, principalmente. As pessoas elas ficam com medo, elas ficam assustadas sobre os possíveis desdobramentos desses acontecimentos e acabam buscando segurança, entre aspas, nos ativos que elas consideram mais fortes. É por isso que a gente viu o dólar subir ontem, é por isso que a gente viu o ouro subindo, e o Bitcoin, na minha opinião, com certeza é um desses ativos também. Embora seja a primeira experiência que o Bitcoin está tendo com essa situação, e foi afetado ontem com muita volatilidade, mas com certeza, pensando friamente, o Bitcoin, sim, ele acaba se beneficiando disso a médio prazo, pelo menos é a minha opinião. E é muito triste, e até me dói falar que algo pode se beneficiar desse acontecimento. Mas, fazendo uma análise fria, eu acredito que sim, o Bitcoin, ele se beneficia disso, porque a gente viu inúmeras matérias, todas as sanções que o Biden fez. E imagina o desespero também das pessoas que estão envolvidas, todos os civis inocentes que não tem nada a ver com tudo isso. Imagina o desespero dessas pessoas que estão na Ucrânia e também até mesmo na Rússia ou países perto. Você fica com uma insegurança muito grande. E qual é a maneira mais prática, rápida e fácil de você se deslocar com todo o seu patrimônio ou com pelo menos grande parte do seu patrimônio para onde você precisar? Você não sabe exatamente o que vai acontecer, então caso você precise, qual é a maneira mais prática, rápida de solucionar isso e conseguir se deslocar com pelo menos boa parte do seu patrimônio? Com certeza é um mercado de criptomoedas e as pessoas estão entendendo isso, além do que é algo que não pode ser confiscado por ninguém, por nenhum governo. Ninguém pode congelar as suas contas, ninguém pode impedir você de sacar o seu dinheiro. A gente viu já filas e filas e filas das pessoas indo sacar o seu dinheiro na Ucrânia, e isso a gente sabe que é um problema, entre aspas, que o Bitcoin e o mercado de criptomoeda como um todo veio justamente resolver. Então é nessas horas, é porque parece algo tão absurdo, a gente fala, ah, isso nunca vai já acontecer, mas quando de fato acontece que você consegue perceber como realmente o governo ele tem muita influência na nossa vida, total influência. Simplesmente, se ele quiser congelar a sua conta, você vai se deslocar como? Em uma situação de guerra, literalmente. Como é que você vai se deslocar sem dinheiro? Você não consegue. O dinheiro, infelizmente, hoje é o que a gente depende de tudo. Para qualquer coisa, a gente depende do dinheiro. Então, assim, é muito triste tudo que está acontecendo, mas pensando de uma maneira racional, o Bitcoin e o mercado de criptomoeda resolve esse grande problema que eu vejo, que é literalmente um governo tem a capacidade de te congelar. Porque ele congelando o seu principal bem, que você depende para conseguir comprar as coisas, para se movimentar, para se deslocar, para viver, se ele congelar o seu dinheiro, você não tem o que fazer, a não ser ficar tentando e tentando e tentando fazer com que ele tenha boa vontade de dar o que é seu, não é dele, é seu. Você trabalhou para conseguir esse patrimônio, esse dinheiro. O governo não teria o direito, teoricamente, de fazer o confisco desse dinheiro, congelar esse dinheiro, não. Mas a gente sabe que na prática não funciona assim. E é por isso que o mercado de criptomoeda, com certeza, é um dos produtos, é uma das coisas mais disruptivas que aconteceram nos últimos anos, e de 13 anos para cá, dispensa apresentações do que o mercado de criptomoeda tem sido disruptivo, toda a adoção e tudo isso que tem acontecido, com certeza. Toda a adoção que ele tem feito de maneira tão rápida, mais rápido que as últimas revoluções, como a revolução da internet,
internet, por exemplo. Não é à toa nessas horas tristes, infelizmente, que a gente vê realmente a importância de você ser dono do seu próprio dinheiro. Simples assim, de você ser dono do seu patrimônio. É seu por direito, você que conquistou, você tem que ter direito de levar ele para onde você quiser, não importa onde você esteja. Você tem que ter o direito de levar e também, além de tudo, é muito mais prático você levar algo que é digital do que você levar algo físico. Por exemplo, você carregar seu patrimônio em ouro. Você sabe que esse deslocamento vai ser afetado porque é algo físico. Então, entre vários outros motivos que vocês estão cansados de saber, mas não podia deixar de abrir o vídeo, que vai ser um vídeo rápido hoje. Justamente aqui a gente vai começar falando dessas liquidações que aconteceram ontem. Ontem foi o dia de extrema volatilidade no mercado, justamente porque a gente sabe, devido ao conflito que a gente está tendo, realmente o mercado muito volátil. Aqui no início do dia esboçou romper para baixo, então chegou a 34 mil dólares, liquidando diversas posições compradas e depois esboçou quase bater 40 mil dólares. Então uma variação aí de 6 mil dólares no Bitcoin dentro de um dia, realmente, então liquidando todas as posições compradas e depois liquidando todas as posições vendidas. Então nesse momento é muito importante que você saiba o que você esteja fazendo. Se você está operando no mercado futuro, que você entre com a mão leve, mas o mais recomendado é realmente você ir agarrando as oportunidades que você considera oportunidades aos poucos no mercado spot. Pelo menos é o que a gente aconselha, principalmente para quem está começando agora, não se aventurar no mercado futuro, porque a volatilidade com certeza ela beneficia quem sabe o que está fazendo. O trader ele vive de volatilidade. Porém, se você não ir com mão leve, se você não saber o que você está fazendo, com certeza você vai quebrar a cara aí em poucos minutos. Então no mercado futuro, a gente viu esse fund rate fechando o dia de ontem, 9 horas da noite, positivo novamente. Então o saldo de todo o dia de ontem foi um fund rate positivo, também porque o último movimento que o Bitcoin fez foi positivo. Ele começou o dia corrigindo e depois puxou forte, quase batendo 40 mil dólares. Hoje a gente já está vendo de novo um movimento também, teoricamente, positivo. Então esse fund rate aqui positivo em um nível praticamente neutro, mas não deixa de estar positivo. É sempre bom ficar de olho nisso aqui, porque lembrando, fund rate positivo estimula a venda. Todos os dias compradores pagam taxas para os vendedores. E se a gente começa a ver esse fund rate aumentar, como a gente viu aqui, por exemplo, no dia 14 de fevereiro, essa barra maior verde, e os preços mostrando fraqueza, isso indicou pra gente, pelo menos no último ano, que a gente pode estar vendo uma correção no curto prazo. Então, fund rate positivo, quando o preço mostra força, não tem problema. Mas fund rate aumentando, com o preço mostrando fraqueza, isso com certeza é um sinal de alerta. Pausa rápida. Se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica Binance. Link na descrição com desconto para 100 nas taxas de corretagem. Para o mercado futuro, a gente indica Bybit, a Prime XBT. Link na descrição também com muitos bônus para vocês. E outro sinal de alerta que eu trouxe aqui é em relação, aqui a gente tem nessas ondas, bitcoins antigos sendo gastos no presente. Então eu filtrei aqui de 6 meses ou mais, ou seja, essas ondas, conforme elas são maiores, significa que mais bitcoins que estavam sem ser movimentados há 6 meses ou mais foram movimentados no dia. Então, você nota aqui muito claramente que você tem esses spikes aqui, quando o Bitcoin nesse momento aqui rompeu o all-time high, 67, 69 mil dólares, isso é normal. Porém, mais recentemente, se a gente der um zoom aqui, vocês notam que há 2 dias atrás, a gente viu um certo aumento aqui de Bitcoin sendo vendidos no presente. Foi justamente aqui, se a gente pegar no dia 23, o Bitcoin estava ali 37, indo fazer seu movimento positivo ali para 38 mil dólares. Então isso aqui com certeza é um sinal de alerta, porque mais recentemente, quando a gente viu aqui, por exemplo, mais ou menos esse nível percentual de Bitcoin antigo sendo gasto, a gente viu, por exemplo, aqui no dia 26 de dezembro, até uma onda até maior, chegando a bater quase até 4% dos Bitcoins vendidos no dia, sendo de 6 meses ou mais, e há 2 dias atrás foi somente aqui por volta de 2%, então metade mais ou menos desse gasto aqui. Mas essa onda aqui se elevou e o que a gente viu foi o Bitcoin corrigindo aqui, perdendo 50 mil dólares e fazendo a correção expressiva aqui para 40 mil dólares. Então é algo para a gente ficar de olho. Esse outro spike aqui que a gente teve aqui com o Bitcoin quase batendo 3% do dia de Bitcoins antigos sendo gastos. No momento o Bitcoin aqui também estava 46 mil dólares e depois fez uma correção ali para 41, 40 mil dólares. Então sempre que a gente vê essas ondas elevadas aqui, a gente viu que todo esse movimento aqui negativo que o Bitcoin fez continuamente desde novembro, ele teve por diversas vezes
esse nível de bitcoins antigos sendo gastos no presente, entre 2 e 4%. Sempre que essas ondas aqui, você nota que esses spikes aqui, eles foram entre 2 e 4%. E mais recentemente a gente estava, teoricamente, meio que dando uma diminuída nesses spikes, porém, mais recentemente, eu fiz um vídeo, se eu não me engano, algumas semanas atrás, notando justamente que a gente estava, no caso eu tinha até filtrado aqui para um ano ou mais, que a gente estava tendo um aumento, foi mais ou menos nesse momento aqui, a gente estava tendo um aumento de bitcoins que tinham vida de um ano ou mais sendo gastos. Não que isso represente toda a oferta que os compradores de longo prazo possuem no todo, mas pelo menos a curto prazo isso é um nível significativo de bitcoins antigos sendo gastos no presente, porque mais uma vez a gente pode ver que quando isso aconteceu durante toda essa queda aqui, isso acarretou uma continuação da queda, e mais recentemente isso aqui me chamou a atenção, com certeza, dia 23 de fevereiro, esse gasto aqui me chamou a atenção, foi um gasto de mais de 2% dos bitcoins antigos, os bitcoins de compradores de longo prazo, Glassnode filtra os compradores de longo prazo justamente 6 meses ou mais, e esses bitcoins aqui em um nível de mais de 2% foram gastos aqui no dia 2. Então vamos ficar de olho, isso aqui não é positivo, mas teoricamente no dia 24 já deu uma baixada em relação a isso. Vamos ver, acompanhar esse indicador de perto para como isso vai se desenvolver. Por fim, uma métrica interessante aqui que eu achei que foi justamente a métrica de realização de prejuízo. Pode ser apenas uma coincidência, mas querendo ou não vou mostrar para vocês. Vocês notam aqui na queda expressiva que a gente teve de 60 para 30 mil dólares em maio de 2021, o que aconteceu justamente foi esse padrão aqui de realização de prejuízo. Então uma realização de prejuízo alta, logo quando o Bitcoin ele faz essa queda significativa de 60 para 30 mil dólares, depois uma realização mais conservadora, depois outra realização alta, que ele marca aqui em amarelo, e mais duas realizações aqui baixas, mas também mais dois spikes. E aí vocês, essa imagem autoexplicativa é mais ou menos o mesmo padrão que a gente notou aqui durante esses 3 meses de queda, esses 3 meses lateralizados, depois que o Bitcoin fez uma queda expressiva, então ficou assim, maio, junho e julho de 2021, então vocês notam que é um padrão muito semelhante, e o Bitcoin ele começou a fazer esse movimento descendente justamente mais ou menos em dezembro. Então a gente está dezembro, janeiro e fevereiro. Então teoricamente, se for uma queda semelhante a essa, em março a gente começa a chegar no mesmo tempo que durou toda essa queda aqui de maio a julho. Todo esse período aqui negativo para o Bitcoin durou mais ou menos 3 meses e nós estamos chegando cada vez mais perto também de 3 meses aqui de período bearish. Então vamos acompanhar de perto, achei muito interessante esse indicador aqui, que é então um indicador de realização de prejuízo, que nada mais é do que indicar o quanto o mercado está realizando de prejuízo diariamente. Sempre bom lembrar que uma pessoa que consegue realizar prejuízo hoje no mercado, essa pessoa chegou no mercado ano passado, porque antes disso o Bitcoin nunca tinha alcançado patamares tão altos de preço. Então, querendo ou não, são pessoas que, por mais que sejam classificadas na Glassnode de compradores de longo prazo, porque compraram há mais de 6 meses, a pessoa que chegou ano passado no mercado, eu não posso considerar essa pessoa relevante, porque para mim as pessoas realmente relevantes no mercado chegaram a pelo menos 3, 4 anos, mas não deixa de ser aqui uma relação de prejuízo, então é sempre bom a gente também ficar de olho, mas um padrão muito similar, realmente, vamos ver como isso vai se desenvolver. E é isso, família, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação e também confere aqui na descrição todos os links que a gente tem, clube de membros e também o nosso curso que a gente lançou recentemente. Esperamos vocês lá, o feedback tem sido muito positivo, agradeço demais por todo o suporte que vocês sempre dão pra gente. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo que é o conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.